Sempre que eu leio ou assisto algo sobre o tema que a gente vai conversar nesse vídeo, a pergunta que eu me faço é como o ser humano consegue, mesmo sem nenhum sentido, encontrar um senso de superioridade em qualquer coisa, seja em pequenos ou em grandes grupos. A tendência é que uma parte desse grupo tenda a se encontrar numa posição hierárquica maior e, de certa forma, a menosprezar o outro, seja por raça, credo, profissão, até mesmo diploma acadêmico. E aí a questão é, até que ponto o ser humano precisa chegar para a gente entender que somos todos iguais e todo mundo vai para o mesmo lugar? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cripteca. Primeiro, antes de falar sobre o filme que é o Abaixo de Nós, eu vou falar sobre essa camiseta bonitona aqui. É um presente da minha mãe, mãe é incrível, né? E acho que a única coisa que a gente pode falar em superioridade é as mães do mundo aí que são incríveis e com certeza são anjos divinos. Mas falando sobre esse filme específico, ele se chama Abaixo de Nós, é um filme dirigido pelo Max Peckman. E ele tem um elenco muito bom, só que pelo que eu vi, ele não é com um orçamento muito bom, não. Logo no começo do filme a gente vai conhecer dois personagens, o Alejandro e o Memo, que são dois irmãos mexicanos que estão ali nos Estados Unidos de maneira ilegal e eles estão aceitando qualquer trabalho, até mesmo porque eles precisam sobreviver. O Alejandro quer trazer a sua família para os Estados Unidos também, em busca do sonho americano. E até que em algum momento eles estão ali num pátio de um estacionamento, onde é vendido materiais de construção, e não só eles, como alguns outros estão numa espécie de disputa para ver quem consegue encontrar um trabalho primeiro. E eles encontram uma mulher que é muito bonita, está num grande carro, e eles ficam oferecendo serviço. Quanto que a empreiteira cobrou de você para fazer o serviço que você vai fazer? Aí não, nós fazemos por um preço barato. E no começo a moça parece estar relutante, mas logo ela aceita o trabalho e já leva eles de imediato para essa casa, claro que pegando um trabalho muito grande por um valor muito menor que o valor do mercado. E ela não pega só esses dois irmãos, ela pega mais duas pessoas que estavam ali, até mesmo tem um conflito entre eles, porque os outros dois são meio violentos, tem um que parece ser o chefe de uma espécie de gangue, a todo momento ele entra em confronto com os outros, se mostrando um pouco agressivo, mas eles vão para lá e eles percebem que o trabalho é um trabalho de construção numa casa extremamente enorme, então eles vão ter bastante trabalho pela frente e eles começam a fazer o trabalho normal. Só que conforme o dia vai passando, eles vão percebendo que eles não têm alimentação, que eles não têm água e que eles são meio que deixados abandonados ali naquela casa para fazer o trabalho. E o que parecia ser um trabalho legal começa a se tornar um trabalho escravo e as coisas vão se escalonando cada vez mais a ponto de ser um terror muito parecido com o Albergue, muito parecido com vários filmes onde um grupo de pessoas tortura os outros. E essa tortura, seja ela física, mental, psicológica, ela tem um único debate, que é o debate da xenofobia. E é um debate, claro, nos Estados Unidos, dos americanos contra os mexicanos, contrários a essa ideia de que eles venham para os Estados Unidos viver o sonho que, de acordo com eles, seria só deles. E também é um debate que pode ser levado para qualquer lugar, até mesmo no Brasil, porque tem muito imigrante que vem para cá e as ideias são praticamente as mesmas. A ideia que o filme deixa muito implícito é: os estrangeiros irão tomar os empregos dos nativos. Então, logo, tudo que eles sofrerem aqui nada mais é do que uma justificativa pelo roubo que eles estão cometendo. E o filme mostra a subserviência e a diferença de classe de uma maneira muito clara. Tem um momento em que um dos trabalhadores está trabalhando de uma maneira bem cansada, nota-se que ele já não tem comida, não tem água, ele está extremamente estafado, e quando ele olha para a direita, ele vê o dono da casa, que é gigantesca, entrar num carro de luxo, mostrando uma vida completamente diferente do que é a dele. Então todos os obstáculos que os nossos personagens vão sofrendo e vão ultrapassando mostram que há um lugar específico para cada um e o lugar deles é abaixo desse grupo de pessoas, abaixo dos americanos, aonde estariam os mexicanos, ou aqui no Brasil, outras diferentes classes, outras diferentes pessoas. O que eu posso falar sobre esse filme é que ele tem um grande elenco, então, mesmo sendo baixo orçamento, ele conseguiu contratar uma galera bem legal aí. A gente tem o James Tupper, que é o Ben, ele fez o Big Little Lies, que é uma série que eu gosto bastante. A gente tem a Lynn Collins, que ela faz um papel excelente. Eu vi que ela fez até o Joe Carter, eu não lembro dela lá.
mas ela é a rica da história, é uma personagem extremamente snob, e toda cena que ela aparece você sente extremamente nojo dela. Temos também o Rigo Sanchez, que interpreta o Alejandro. Quem assistiu a série Kingdom vai lembrar que ele é um dos personagens principais de lá. E aí a gente tem o Memo, que é interpretado pelo Josué Aguirre. Esse que eu vi, ele não é um ator muito conhecido, mas tem alguns papéis de relevância até pelo IMDb. Esse elenco de peso, unido com uma história que claramente é uma história que vai ser incômoda, consegue fazer um filme muito bom. Ele é um filme que em diversos momentos eu estava não aguentando de tanta tensão e de tanto ódio dos protagonistas. Para mim tem várias maneiras de se criar tensão, e uma delas é que você acha que o antagonista não é só o antagonista dos personagens, também é o seu. Então esses antagonistas são extremamente vilanescos e extremamente odiáveis. Tem um debate político muito claro com a criação de um muro criado pelos próprios mexicanos para fazer a separação da América com os Estados Unidos, evitando a imigração. E esse debate é trazido de uma maneira que, se você olhar, vai ver que ela é bem explícita. Então, claramente, é um filme que tem um viés político muito importante e também pode ser dialogado de diversos modos, em diversos lugares, em relação ao trabalho escravo, em relação à xenofobia, em relação à imigração. Então é um filme interessante. Para pontuar as partes que eu não gostei tanto do filme, a maioria se encontra na parte final, aonde o diretor coloca situações que são muito cômodas, sejam para um personagem vilão, seja para um personagem mocinho. Então é aquela coisa clássica de uma peça que aparece em determinado lugar, uma arma que cai próxima a um personagem e diversas outras coisas que você sabe que não aconteceria dessa forma, e aí acaba sendo um pouco incômodo. Mas isso não tira todo o debate que o filme tem. E esse filme abre um ponto de reflexão que é bem claro. O que eu vou questionar para vocês, assim como eu vou questionar para mim mesmo, é se vocês acham de fato que existe escravidão no Brasil de alguma forma, e se existe, de que forma nós podemos combatê-la, aonde está essa escravidão, aonde se vê esse trabalho escravo e de que forma é possível combatê-la. A nota do filme, então, eu vou dar uma nota 8 pelos problemas técnicos finais, e eu digo para vocês que vale muito a pena ver, nem que seja para você refletir, mesmo que você não ache o filme tão legal, mas que você tenha essa reflexão e esse pensamento acerca desses problemas que são tão nossos quanto deles.